Mas são essas três modalidades dentro de todo um guarda-chuva de telemedicina que precisa seguir esses outros preceitos que a gente já estava comentando um pouquinho. Até o telemonitoramento, né? A gente que trabalha com pesquisa, a gente está mais acostumado, né? Que é entre consultas e revisões, ter um contato telefônico, né? E ver como é que está a organização da questão das medicações, dos sintomas e tal. Mas isso é uma coisa bem relacionada a protocolos de pesquisa, né? Que passam por situações específicas e são avalizados pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, as locais, né? Mas isso no mundo, no nosso mundo, no nosso dia a dia, está totalmente fora da nossa realidade, né? Com certeza. Até porque essas coisas exigem estrutura, né, Cariz? E aí te coloco mais uma questão, né? Que a colega passou agora aqui, a Denise Ora, que é cardiologista, né? A Denise é cardiologista em Taquara, foi minha colega de faculdade e de residência. Então, assim, ela colocou, pois como é difícil a adaptação, né, disso para nós médicos que não fomos treinados para isso na faculdade. Bom, eu vou iniciar uma parte da resposta e vou deixar aí para terminar. Como quase tudo, né? Porque na época da nossa faculdade nós tínhamos um mundo completamente diferente, né? Se eu tivesse me formado como me formei há mais de 20 anos, fosse congelado e acordasse agora, metade já não era mais médico, né? Faço faculdade novamente. Perfeito. Né? Então, eu acho que várias tecnologias, a utilização de tecnologias e tal, mesmo que tenham sido colocadas de forma mais lenta, e em alguns lugares nem existem, algumas que nós temos à disposição no hospital de excelência, como nós temos em Moinhos, tem muitos hospitais na própria cidade, no interior, que não tem algumas coisas que se tem ali. Então, não sei, então a gente já percebe, né, que existe uma preocupação nesta pergunta em relação à adaptação do sistema. Nós estamos conversando, né, com colegas que estão aí, né, no auge da sua clínica, né? Como é que tu pensa aí o nosso lado médico? Eu acho que a Denise colocou uma preocupação que todos nós estamos vivendo, é quase um pouquinho de ansiedade frente a um desconhecido, né? Nós no Moinhos, e mesmo no Clínicas, todo mundo já começando a discutir a entrada da telemedicina, da teleconsulta direto para o paciente na nossa prática. Me parece inevitável, isso vai acontecer. Mas nós não fomos preparados para isso, do ponto de vista de profissional, né? Desde postura, do que a gente pode ou não conversar. Vai ter uma outra pergunta simples que às vezes me vem, mas eu posso trazer meu pai e minha mãe junto para estar nessa tele aqui? Eu posso trazer a família? Não posso. Se um paciente me pergunta, eu posso gravar essa consulta? Não sei, né? Eu ainda não tem várias questões, eu acho que dessa nova interação do médico com o paciente, que a gente vai ter que aprender a conviver, vai ter que aprender a criar esse relacionamento. Por um lado, e eu fico pensando, tem especialidades que isso parece ser mais fácil, tem especialidades que esse entrosamento, essa intimidade parece que fica mais próximo, né? Eu e o Rafael aqui, nós juntos, nós estamos mais próximos do que eventualmente no consultório. Então, se a gente for pensar psiquiatra, psicólogo, talvez eles tenham um ambiente em que a tele não vai ser tão diferente. O exame físico já não é crítico, não é realizado nessas situações. E tem outras especialidades que eu imagino que vai ser muito mais difícil. Tu pega o otorrino, tu pega o oftalmo, enfim, tem outras especialidades que em alguns aspectos tu precisa, pelo menos, ou recursos outros para complementar a consulta. Tem cenários que tu nunca conheceu, é a primeira vez que tu está conhecendo o paciente, a primeira consulta. Nesse primeiro momento, se eu tivesse que dar uma opinião
pessoal, eu acho que a primeira consulta eu gostaria que fosse presencial. Não teria dificuldade. Em muitos dos meus pacientes hoje que eu conheço de 10, 15 anos, pode me ligar, assim como eles me ligam, e a gente fazer uma teleconsulta sem o menor problema. Então, tem vários aspectos que a gente tem que ir olhando nesta nova relação que a gente vai estabelecer com os pacientes. Acho que depende da especialidade, depende do momento, depende do paciente. Tem pacientes que eu imagino que eles não vão se adaptar a isso. Pessoas que gostam de estar próxima. E tem outros que vão achar maravilhoso. Que bom que eu não preciso pegar um carro e me deslocar, pagar o estacionamento e te esperar no consultório. Então, para mostrar o resultado do exame. Exato. Mas, Cariz, eu concordo plenamente. Eu certamente também tenho uma... Apesar de ser muito fã de tecnologia e de coisas que facilitem a nossa vida, eu ainda vou ser um dos que vai ter uma resistência, pelo menos na nossa especialidade, de não ter pelo menos uma primeira consulta presencial. Né? Acho muito complicado. Certamente ainda tem coisas bem importantes que a gente capta no exame físico, né? E que acho que vai demorar muito para isso. E mesmo assim, capta numa conversa que é mais próxima e mais pessoal. Acho que ali é um momento também importante de criar confiança, né? Nessa relação médico e paciente. Uma coisa que tu falasse agora que também me chamou bem a atenção foi a questão da proximidade. Nós agora conversando aqui, parece que a gente está mais próximo, e às vezes na verdade nós conseguimos aqui, né? Claro, tá uma hora marcada, nós protegemos o horário para isso e tal, mas dificilmente no dia a dia, a não ser que a gente marque uma reunião, a gente vai conseguir ter 40 minutos, né, de um bate-papo assim durante o dia, em qualquer dia, né? E aí entra uma segunda questão que acho que vai ser da relação médico-paciente, que a gente vai observar e tem que observar, é que como é que nós vamos todos trabalharmos a questão de isso ser profissional, né? Ter uma intimidade suficiente para poder ter essa confiança pelo vídeo, mas conseguir manter a distância profissional, que isso, porque ter acesso, né, a imagem do teu médico, assim, e trocar essa ideia por telefone, né, dá uma sensação de impessoalidade também, me parece que vai ter que ser muito bem organizado. E até de intimidade. Isso, não, de intimidade, exatamente. Eu também, às vezes, fico pensando, pô, mas quando fizer isso, vamos sentar no meu consultório. Eu acho que tem que ser no horário do consultório, sentado no consultório, e anotar as coisas ali. Mas talvez me facilitaria se... mas tem que ter uma contratualização muito bem organizada, e acho que as contratualizações, às vezes, vão ser um pouco diferentes conforme o paciente, né? Tu achas que a gente vai ter que ter, por exemplo, uma plataforma mais organizada e mais oficial para que se faça isso? No sentido assim, não, eu prefiro fazer por WhatsApp, eu prefiro FaceTime, eu prefiro Skype, mas a questão do registro, dessa coisa organizada, tu acha que a gente vai partir para alguma coisa nesse sentido mais formalizada? Eu vou além, assim, eu até estou vendo algumas mensagens que estão aparecendo. Eu acho que talvez este seja um grande gargalo. Nós precisamos realmente evoluir. Está me ouvindo, Rafael? Estou te ouvindo. Tá. Nós temos cortando, que... não? Não, deu uma cortada agora. Não, ficou bem. Nós temos que evoluir para ter sistemas melhores. Tanto sistemas de comunicação, como nós estamos fazendo aqui. Muitas pessoas não têm um smartphone, não têm uma rede de internet que garanta, né, essa interação sem cortes, sem nenhuma interrupção. Então, isso é super importante. Além disso, tem toda uma questão de repositório dessas informações. Eu aqui estou tendo uma conversa contigo, mas eu preciso registrar todas essas informações. Exato. E idealmente, eu tenho que registrar essas informações num prontuário que não é só o meu prontuário, mas que seja algo que possa ser acessado por outros colegas que eventualmente vão atender esse paciente. E aí a gente não está falando só do meu consultório particular, mas dentro de um sistema de saúde. As pessoas estão colocando aqui a Unimed, né, realmente está desenvolvendo uma plataforma.
Nós estamos ainda muito engatinhando no Brasil em relação à tecnologia de informação aplicada ao atendimento dos pacientes, tanto no SUS, né, de integração de todos os hospitais, o famoso eSUS, ou que a gente gostaria que, independente do lugar que ele fosse atendido, ele tivesse acesso aos exames feitos, à história do paciente, né, literalmente todo o prontuário. E para o sistema de saúde suplementar, que são os nossos convênios, isso ainda é mais precário, porque é o paciente que acaba detendo a sua informação, o médico no seu consultório, o seu registro, mas nada integrado, né? E que só prejudica todos. Vou dizer que todo mundo sai prejudicado, o paciente, nós médicos que não temos todas as informações no momento ideal, e certamente a gente acaba pedindo mais exames, onera muito mais o sistema do que precisaria se a gente tivesse acesso a isso. E a telemedicina não é diferente, eu acho que ela se torna até mais importante no momento em que a gente vai fazer mais um contato com o paciente que pode passar desapercebido, sem entrada nenhuma, sem nenhum registro. E até tem a questão legal da nossa prática profissional em relação a eventuais interpretações equivocadas ou alguma coisa nesse sentido. Isso me preocupa também bastante. A gente vê nos próprios grupos, né? Quando a gente tem grupos de WhatsApp, e agora, nesse momento, então, ou no momento da eleição, ou nesse momento agora que a gente está aqui, as pessoas estão mais mais orgânicas, né? Com a reclusão. Para usar um termo leve. Isso. O que acontece é de ver que o problema da escrita, e às vezes até da mensagem, é que tu não tem a expressão do indivíduo, né? Tudo que tu imagina, como é que ele tá falando, o que ele escreveu, é puramente tua fantasia, né? Se ele tá rindo, se ele tá gritando, se ele tá bravo, se ele tá irônico, né? Então, assim, esse é um problema também, acho, da comunicação, desse tipo de comunicação dos pacientes. Às vezes a gente manda algumas coisas que eles perguntam, né? E é muito difícil a gente atender também o telefone, né, Thaís? É muito difícil. Mas eu acho que a telemedicina ela vem para ajudar e agregar nesse sentido. Organizar isso. Né? A gente acabamos fazendo coisas informais demais, às vezes, para ajudar os pacientes. Eu falo como eu me sinto, às vezes, insegura, porque eu mando uma mensagem ou eu faço um comentário no telefone. Será que ele entendeu o que eu quis dizer mesmo? Isso também. Então, cada vez mais a gente sente necessidade de uma formalização, de um registro adequado, para que tu possa assegurar que aquilo que tu está falando, que tu está conversando, a pessoa está tendo o mesmo entendimento. Se nós pegarmos o passado, né, a tradição da medicina era muito nos nosso consultório, o seu registro, cada médico tem a sua anotação do paciente. A tendência hoje, e acredito que todo mundo vai evoluir nesse sentido, a informação é do paciente, diz respeito a ele. Certamente tem aspectos que ele não quer compartilhar ou não gostaria de compartilhar e nós sempre vamos respeitar e deixar isso em anotações diferenciadas ou diferentes da consulta usual, do registro usual. Mas todo registro tem que ser de fácil acesso e que possa transmitir a informação necessária para o atendimento desse paciente em qualquer outro contexto. E a telemedicina não pode vir separada disso. A teleconsulta, eu acho que ela tem que estar integrada, na medida do possível, dentro do atendimento do paciente onde ele se insere. Quer seja no seu convênio, no SUS, nos hospitais, para ficar robusta, para realmente dar certo.